Olá! Começa agora o nosso encontro semanal. Nesta edição você acompanha como foi a missa em ação de graças pelos 53 anos da Escola Dom Fernando. Você também assiste a 25ª resposta sobre o Missal Romano. Na manhã da última terça-feira, 2 de abril, o arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, celebrou missa em ação de graças pelos 53 anos da Escola Dom Fernando, em Aparecida de Goiânia. A instituição, que teve origem no coração de Dom Fernando Gomes dos Santos, primeiro arcebispo de Goiânia, tem como fundamentos os princípios cristãos e o compromisso com a verdade na transmissão de conhecimentos. É de verdade um momento muito especial para nós celebrarmos os 53 anos da escola, que desses 53 anos, 30 eu estou aqui, né? Então tem uma história de vida, de testemunho, de vocação mesmo, porque foi aqui o meu primeiro trabalho, né, como professora, e hoje como diretora pedagógica da escola, eu de fato me sinto muito honrada em poder fazer parte dessa história, em poder contribuir para o bem da sociedade e sobretudo para a segurança, cuidado e acolhida dos nossos alunos. Então é de verdade um momento especial e eu tenho muita gratidão a Deus por todos esses anos de vida, de parceria, de profissionalismo, enfim, todas as coisas boas e dos desafios que nós vivemos aqui durante todo esse tempo. Há alguns dias do início da 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se realiza em Aparecida, São Paulo, de 10 a 19 de abril, o arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin, presidente da Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética e do Regional Sul 3 da CNBB, apresenta o percurso que está sendo feito pela Igreja no Brasil e pelos bispos de aprofundamento das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Na Assembleia Geral dos Bispos de 2022, foi avaliada a situação das atuais diretrizes, 2019 até 2023. Constatou-se que, por causa da pandemia, não se foi possível aplicar todas as indicações que aquelas diretrizes traziam. Portanto, o episcopado decidiu dar uma continuidade, sempre ampliando cada vez mais aquilo que já estávamos fazendo. Por isso, iniciou-se um processo de escuta, de grande escuta das regiões, dos regionais, das dioceses, paróquias e o episcopado. A partir daí, se constatou também o sínodo dos bispos sobre sinodalidade, que ocorreria, está ocorrendo, entre 2023 e 2024. Por isso, a decisão foi passar a aprovação das diretrizes para 2025. No atual momento, nós estamos trabalhando, a partir da escuta, um texto mártir que vai ser apresentado aos bispos para refletir o caminho até 2025. A missão vai ser o eixo transversal de todas as novas diretrizes, focando especialmente na comunidade, na pequena comunidade. Vamos chamar de comunidade eclesial missionária, de comunidade eclesial de base, de grupo de famílias. A nomenclatura não é mais importante do que o espírito. A pequena comunidade em torno da palavra de Deus. E o eixo articulador de todas essas dimensões, comunidade, missão, é a iniciação à vida cristã. Não dar nada como pressuposto. Incentivar cada vez mais crianças, jovens, adultos e também aqueles que já estão na comunidade para trabalhar especialmente uma nova iniciação. Uma nova, eu quero dizer, no sentido de uma maior fidelidade à escuta da palavra de Deus para praticar esta palavra, ser testemunha de Cristo numa sociedade plural, plural politicamente, economicamente, mas até religiosamente. Como ser católico com uma identidade própria e testemunhar Jesus nessa sociedade e neste mundo no qual nós estamos inseridos.
Aqui no Conselho Permanente foi apresentada a estrutura do Instrumento Labores, que ainda teve alguns ajustes com a colaboração dos bispos. Agora o texto está sendo enviado para todos os bispos do Brasil, para que façam uma primeira leitura. É muito importante essa primeira leitura preparatória para a Assembleia. Na Assembleia, através de um discernimento no Espírito, com a conversação espiritual, que é uma metodologia própria do Sínodo, os bispos vão poder colaborar para, de fato, melhorar o texto e tornar o texto mais concreto e mais adequado à evangelização no Brasil. Quando isso for feito, esse material todo será recolhido e aí sim, em 2025, teremos então uma análise de um texto que possa ser aprovado como diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil a partir do ano de 2025. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo no nosso Giro da Semana. Pelo papel das mulheres. É por esta intenção que o Papa Francisco pede nossas orações neste mês de abril. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres, respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 7, o padre Alex Venâncio celebra o seu aniversário natalício. No dia 8 de abril, o padre Marcos Paulo Vilela de Assis, o padre Pedro Mendonça Curado Fleury e o padre Teodoro Gonçalves comemoram mais um ano de vida. E no dia 11, o diácono Washington Ferreira celebra o seu aniversário natalício. Parabéns para todos os aniversariantes da semana e também para você aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco você acompanha a 25ª resposta sobre o Missal Romano. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta. Você assiste agora uma matéria produzida pelo Vatican News sobre a experiência da Igreja que fortalece as políticas de migração aqui no Brasil. Están viviendo a 4.700 kilómetros de su tierra natal del estado de Monagas de Venezuela, pero no pierden la alegría ni la fe. Devotos de la Virgen de Coromoto le ofrecen bailes en el patio de este conjunto de casas que encontraron en el periférico barrio de Camaquá, en Porto Alegre, Brasil.
Son la gran familia de los Rivero, 40 miembros de la tribu Guarao, que al verse ahogados por la carestía en su país, emigraron en 2020. Para mi familia, andar juntos todo el tiempo no va a dejar ahí. No tenemos que dejar uno a otro allá, tenemos que estar juntos todos. Los indígenas andamos juntos, no separamos nada. Y comemos juntos también, así como danzar todos juntos. Los niños van a la escuela, los hombres jóvenes han encontrado trabajo y las mujeres hacen artesanías que comercializan en el mercado informal. Pero cuando ha sido necesario recurrir a la atención de salud, siempre está la limitación del lenguaje y de la cultura. No es lo mismo Brasil que Venezuela. Pero en Porto Alegre funciona un equipo de mediadores interculturales conformado por migrantes de distintas procedencias que ya están asentados en el país. Ellos, como facilitadores entre pacientes y médicos, deben escuchar, traducir e informar para hacer más simples y claras las prestaciones de salud. Eu acredito que houve uma sensibilização grande dos profissionais de saúde, combatendo a xenofobia, combatendo o racismo, entendendo que nenhuma pessoa é ilegal e que todas as pessoas, sendo nacionais ou não, têm direito ao acesso à saúde. Este programa se implementó como parte de una nueva ley migratoria aprobada en Porto Alegre a nivel municipal, que busca proteger a migrantes que están en el territorio. Porque nós temos aqui em Porto Alegre cerca de 35 mil pessoas que vieram para cá. Não vieram por um desejo de se mudar, elas vieram porque tiveram condições terríveis em seus países. Então, se uma pessoa vem do Haiti para cá, ela tem que ter direito à assistência social, ao direito à educação pública, ao direito à saúde pública, ela tem que ter direito a emprego, trabalho. Esta ley de la Cámara Municipal de Porto Alegre se tramitó después de haber escuchado al Foro Permanente de Movilidad Humana de la región. Por eso se recogió la vasta experiencia de diversas organizaciones de la Iglesia Católica consagradas al servicio de los migrantes. Como igreja, percebemos ainda lado, uma parte assim de uma certa resistência, as que não querem muito dar atenção, proporcionar meio humanizado, porque o migrante desafia, o migrante provoca. Trabalhar com migração é trabalho de compromisso, de vida, de proporcionar vida. Donde también hay una cooperación intensa entre el Estado, la sociedad civil y organismos de iglesia es en la ciudad de Esteio, 16 kilómetros al norte de Porto Alegre. Es una urbe modelo en la acogida de migrantes por las políticas impulsadas por este alcalde que han permitido que la población local perciba a quienes llegan como una oportunidad de desarrollo social. Nós temos boas parcerias, isso é fundamental, também muitas organizações, instituições, tanto públicas quanto da sociedade civil, que contribuem com esse trabalho, e há um engajamento comunitário. A comunidade entendeu a importância desse trabalho, dá a sua contribuição de diferentes formas, seja através de trabalho voluntário, seja com doações, ou auxiliando nas próprias ações de empregabilidade. Todos son esfuerzos de aquellos que han comprendido que los migrantes son personas y sujetos de derecho. Por eso, una pluralidad de organismos de la Iglesia se aboca a acoger a quienes cada día van llegando a una nueva tierra. A situação da migração é uma realidade que envolve a todos. Então, como respostas, também todos devemos nos envolver. Por isso, nós procuramos, como escalabrinianos, que vivemos esse carisma por vocação de viver e trabalhar com os migrantes, procuramos envolver outras instituições, seja a nível eclesial, organismos, instituições ao interno da própria Igreja Católica, como também a sociedade civil e os governos, enfim, chamando otros parceiros para trabajar en red. Una red que se fortalece en la medida que crece la conciencia de que los migrantes no dejaron sus países por aventura ni por placer, sino porque no tuvieron otra opción. De ahí que el Papa Francisco impulse con fuerza el reconocimiento internacional del derecho a no migrar, el derecho a permanecer donde crecieron las propias raíces. Pero para aquellos que ya han partido, continúa el desafío de ser integrados y promovidos cada día, acogiendo también la riqueza de las culturas que traen con ellos.
Na 25ª resposta, Dom Edmar responde a 2 perguntas. A primeira sobre o gesto de reverência ao evangeliário e a segunda sobre quem são os outros ministros citados na oração eucarística 3. Acompanhe. Olá, queridos amigos e amigas. Vamos progredir no nosso conhecimento sobre o Missal Romano na sua 3ª edição. Eu não pretendo ser exaustivo nas respostas, mas sempre indicar alguns números da instrução geral ou alguns dos textos do magistério dos papas ou o próprio texto do missal, para que você, com sua comunidade, os tome, reflita e encarne aí na sua comunidade a maneira mais explícita e melhor para viver a experiência da celebração eucarística. Hoje eu vou tentar responder a duas questões. Uma é do diácono Marinaldo. Ele fala daquele gesto de reverência em relação ao evangeliário, que é após o anúncio do evangelho, então se beija o livro. Bem, para isso, nós temos, dentro da instrução geral, um capítulo que fala sobre as formas de celebração da missa. E tem a forma de celebrar a missa com o diácono. Então, nós vamos lá ao número 175 e ali está a maneira de reverenciar o Evangelho. Esta reverência que se dá pela pequena procissão entre tomar o Evangelho que está sobre o altar e ir até o ambão. É um gesto de reverência para com este livro. Depois, a reverência que se dá pelos elementos exteriores, quando possível, as velas, o incenso, que formam uma pequena procissão na frente de quem leva o evangeliário. O evangeliário, depois, ele é colocado solenemente sobre o ambão, aberto, e quando se termina o evangeliário, o anúncio do evangelho, então, quem anunciou, beija-o, isto é, se inclina e sem tirar o livro do ambão, se inclina e beija o livro. Mas existe uma orientação nesse número 175. Quando o diácono serve ao bispo, leva-lhe o livro para ser osculado, isto é, beijado, ou ele mesmo o beija. Em celebrações mais solenes, o bispo, conforme a oportunidade, abençoa o povo com o evangeliário. Ou seja, também quando o bispo estiver presente, é preciso que se converse com ele. Ele dará a bênção com o evangeliário. Então, se ele dará, ao invés de o diácono ou o padre, se não houver diácono, beijar o livro ao final do anúncio do evangelho, leva-o para que o bispo o beije e depois dê a bênção ao povo. Uma bênção que é acompanhada por todos pelo sinal da cruz, e não por palmas. Então, qual é o nosso gesto de toda a Assembleia? Os nossos gestos de reverência a este livro? Bem, os nossos gestos de reverência são, primeiro, que nós nos colocamos em pé para cantar a aclamação ao Evangelho, que fora do tempo da Quaresma é sempre aleluia, 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 e depois o versículo do dia. E diz o texto que toda a Assembleia, agora então no número 133, diz que os presentes voltam-se para o ambão, manifestando uma especial reverência ao Evangelho de Cristo. Então vejam bem, irmãos,
nós temos os gestos que o ministro ordenado realiza para reverenciar o evangeliário, mas nós temos os gestos que toda a Assembleia realiza. Então, principalmente esse gesto. O evangeliário está sendo conduzido até o ambão, então nós vamos seguindo este rito, voltando-nos para o ambão e recebendo dali a palavra do Cristo, o próprio Cristo que nos fala. Assim você tem ali 2 números, também o diácono, o Marinaldo, mas todos nós temos esses 2 números que nos indicam bem como fazer esses gestos de reverência em relação ao evangeliário. Os números 175 e 133. A segunda parte desse programa eu queria dar uma palavrinha a respeito da oração eucarística. O padre Rangel escreveu perguntando sobre um texto que aparece aqui na terceira oração eucarística, quando se diz os outros ministros. Então ele perguntou, quem seriam estes outros ministros? Então eu vou aproveitar a ocasião da sua pergunta, padre Rangel, para recordar assim. Então, a oração eucarística, ela é uma única oração, ela não é uma colcha de retalhos, mas ela tem vários elementos que a constituem. Depois da consagração, então, nós temos aquela parte, após termos feito o memorial, o ofertório, então nós entramos nas intercessões. A intercessão é por toda a igreja. Às vezes a gente diz assim, que a gente reza pelo Papa. Na verdade, a gente reza pela igreja em comunhão com o Papa, com os bispos. Ouçamos, irmãos. Diz assim: nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa, e o nosso bispo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Assim, a prece é pela igreja inteira, mas nós recordamos que o fazemos em comunhão. Esse gesto profundamente eucarístico, celebrar em comunhão. Não há Eucaristia legítima sem a comunhão com o Papa, o bispo, os outros bispos. E aqui, então, esta oração eucarística inclui também outros ministros, ou seja, todos os ministros da igreja que não fazem parte do sacramento da ordem, porque os bispos, os presbíteros e os diáconos já apareceram. Agora, todos os outros servidores de nossas comunidades também são contemplados nesta parte da oração eucarística, nesse caso, a oração eucarística terceira que acabei de ler. Assim, quero que também hoje esses textos do missal e da instrução geral possam ajudar a reverenciar o evangeliário e a bem celebrar a oração eucarística. A vocês também hoje abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau!